Se o Atlético tivesse empatado com o Grêmio na estreia do Brasileirão 2025, a gente diria, pô, resultado injusto, o Atlético poderia ter vencido. Mas o Galo conseguiu perder a partida. Vou trazer as minhas observações sobre esse jogo e lembrando, se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, ative as notificações e me ajude. Vem o Atlético, Hulk no meio, pagou. Ninguém gosta de perder, a gente não assiste futebol para perder, a gente não torce para um clube de futebol para poder perder, nenhum atleticano vai gostar de ver o Galo perder, mas eu tenho observações que são até impopulares diante dessa derrota do Atlético pro Grêmio. E eu não lembro nem de um jogo no Campeonato Mineiro que o Atlético tenha criado tantas chances como criou contra o Grêmio nesse jogo do Brasileirão. O Atlético começou o jogo mostrando as características que mostrou no Campeonato Mineiro. Muita movimentação, mobilidade, troca de posição, o Coelho com o Rony confundindo a defesa do Grêmio e explorando as costas da linha de defesa. O Atlético atacando o espaço com muita agressividade, os dois laterais subindo bastante de forma simultânea, e o Atlético começa a perder um caminhão de gol. O Atlético, e antes de perder o gol, né, você precisa de criar a situação de gol. Então, se faltou eficiência para os atacantes, para o Coelho, para o Rony, fazer esses gols nos minutos iniciais, sobrou do Atlético criatividade para poder criar essas situações. Jogadas trabalhadas, o Atlético conseguiu criar, tanto por dentro quanto por fora, aproveitando o espaço ali deixado pela defesa do Grêmio, com muita intensidade, com muita movimentação. Não seria exagero da minha parte dizer, ali nos primeiros 10 minutos, o Atlético poderia estar vencendo por 3-0, 2-0, e seria um placar coerente com a quantidade de finalizações que o Atlético teve. E de forma bem resumida, não tem segredo aqui. O Atlético só não saiu com a vitória do Rio Grande do Sul porque perdeu chances claras que poderiam ter matado o jogo ainda na primeira etapa. Para nossa infelicidade, na minha opinião, não vai ser a última vez que o Atlético vai perder muitos gols em um jogo de Campeonato Brasileiro. Ao meu ver, esse time montado pelo Atlético em 2025 é um time mais físico do que técnico. Então, por exemplo, eu estou muito satisfeito com o que o Rony e o Coelho entregaram. Apesar deles terem perdido o gol, e o Rony e o Coelho nunca tiveram destaque por conta de um alto índice de conversão nas finalizações, eles se destacam por conta de outras características. E o Atlético já sabia dessas características antes de contratá-los. E nessas características que eles se destacaram ao longo da carreira, eles entregaram velocidade, intensidade para poder pressionar, muita mobilidade, inteligência para poder atacar o espaço, para poder se associar com os companheiros, e isso eles entregaram. Agora, a finalização, Júnior Santos, Rony, Coelho, o índice de conversão nunca foi um ponto forte desses atletas. Então, não tem certo e nem errado sobre ter um time mais físico ou um time mais técnico, mas quando você faz escolhas no futebol, você tem que lidar com os prós e com os contras. Mas, Vitor, você está falando que o Atlético jogou bem, o Galo jogou bem, o Galo perdeu. O Galo perdeu para o Grêmio e você está dizendo que o Galo jogou bem? Sim, eu não conseguiria dizer que um time que criou tantas chances de diferentes formas, mostrando repertório para poder criar, jogou mal. Eu não consigo dizer isso. E se eu for afirmar isso, eu prefiro passar a comentar só resultado. Eu não assisto o jogo, termina a partida, eu vou no Google, olho o resultado, se tiver vencido eu digo que jogou bem, se tiver perdido eu digo que jogou mal. Mas eu não quero ir por aí. Então o Atlético criou muito. Na minha opinião, jogou melhor em termos de repertório, de criatividade, do que algumas partidas do Campeonato Mineiro. Mas por que o Atlético perdeu? E aqui eu trago algumas observações voltadas aí mais para a parte defensiva. O Atlético teve um momento ali de desatenção em determinado momento do primeiro tempo. Acho que o Atlético quis diminuir um pouquinho a intensidade, porque já estava muito tempo em cima do Grêmio e o gol não tinha saído. E no primeiro gol do Grêmio, existe uma falha ali da linha defensiva, um vacilo, após um lance que na minha opinião, deveria ter sido paralisado pelo árbitro, porque levantar a perna na altura da cabeça do adversário é um lance perigoso, e lance perigoso é infração, então o VAR poderia intervir. Então, o primeiro gol do Grêmio poderia ter sido anulado, e no segundo gol, mais um momento de desatenção.
onde o Lianco toma uma decisão equivocada, na minha opinião, na saída de bola. Tinha um jogador à esquerda livre para poder ajudar na construção, e ele opta por poder dar um passe na vertical, e aonde o Alan Franco não estava, não tinha nenhum volante ocupando aquele espaço, tinha um buraco no meio de campo, o Grêmio recupera a bola e acaba fazendo o segundo gol. E ainda falando desse jogo defensivo, o Atlético teve a maior parte da posse de bola, a posse de bola do jogo foi do Galo, e é comum que o time que tem a bola faça menos faltas. Entretanto, eu ainda acho que o Atlético fez poucas faltas. O Atlético fez apenas 5 faltas contra 19 faltas do Grêmio. Eu acredito que o Atlético poderia ter matado mais as jogadas, e nesse momento onde diminuiu a intensidade no primeiro tempo, foi quando sofreu os 2 gols, e que foram gols, assim, na minha opinião, ocasionais, recortes do jogo. Em nenhum momento da partida o Grêmio teve o controle do jogo, em nenhum momento. Eu acho que não teve 10 minutos de jogo em que o Grêmio tenha tido o controle do jogo, não teve. Os gols foram ocasionais em momentos onde o Atlético foi pouco agressivo na marcação e, obviamente, teve a falha na saída de bola no segundo gol. Termino esse vídeo dizendo que sim, um jogo é muito pouco para qualquer recorte, conclusão. Essa é a minha opinião. Poxa, jogador tal não presta, essa contratação não vale nada, mas é que o Júnior Santos foi um erro ter contratado, tudo bem. Você pode avaliar a contratação pelo que ele jogou no Botafogo. Agora, ele praticamente não jogou pelo Atlético. Voltando de lesão, o Hulk voltando de lesão, você tem o Cuejo e o Rony que estão entregando aquilo que eles fizeram ao longo da carreira, estão participando muito no ataque. Então, um jogo é muito pouco para poder tirar conclusões sobre o que um jogador vai entregar ou não na temporada. Acho que isso é um imediatismo, é um exagero e acho que não vale a pena. Acho que eu, sendo muito honesto com vocês, eu queria ganhar, como qualquer atleticano queria vencer, a gente queria vencer o jogo, mas se o Atlético tivesse jogado a bola que o Grêmio jogou, eu estaria mais preocupado. Obviamente eu queria vencer, mas o Atlético teve repertório, criou, na minha opinião, e detalhes do futebol. O Atlético precisa estar mais atento, porque, diferente do Campeonato Mineiro, no Campeonato Brasileiro, na Série A, é isso. Os adversários castigam quando você erra. O Atlético errou e o Grêmio, mais qualificado do que as equipes do Campeonato Mineiro, castigou o Galo com 2 gols, fazendo com que o Galo saísse derrotado de campo.